Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a este Pó de Pedra super especial, não é mesmo, Brunão? Bastante especial. Até agora o mais especial de todos, hein? Nossa vida, a gente tá com uma dama de vermelho aqui que vai ter a capacidade de deixar todo mundo aqui muito prestando atenção nesse negócio aqui Uma hoje. grande honra ter essa convidada aqui hoje. Nós estamos aqui com a querida Flávia Milanese. É Milanese mesmo que fala? É Flávia Milanese. Milanese, Olha aí, Milanese. olha aí. Mas assim, primeiro, gente, obrigada pelo convite. Assim, eu falo que eu sempre gosto de falar sobre o setor, né? E de trazer um pouquinho ali aquilo que a gente vive no dia a dia. Muita gente não conhece, na essência, o nosso trabalho ali, né? A gente fala das feiras, mas a gente tem muito mais coisa envolvida ali, né? Então é muito bacana sempre que a gente tem a oportunidade de poder falar um pouquinho mais sobre isso. Então, obrigada aí pelo convite de vocês. Não, para nós é uma honra. A gente estava falando aqui em off, nos bastidores, que a gente vai galgando etapas. O projeto é novo, né? O Pó de Pedra é novo. A gente ainda está familiarizando as pessoas de que existe um canal de comunicação para falar exclusivamente da pedra ou com outros setores para trazer comunicação para a pedra. Então, trazer a Flávia Milanese, que vai falar, Milanese, que vai falar sobre a feira esse ano, que é um ano que vai ser um divisor de águas. Ela vai falar aqui daqui a pouquinho, eu passo a palavra para ela, mas a galera já fica no zap, eu estava falando com ela, minha Nossa Senhora, o pessoal pergunta, essa feira vai para Vitória, vai para São Paulo, vai sair de Vitória, vai acabar a feira, vai não sei para onde, aquelas conversas que a gente sabe que o setor comenta, não tem jeito. E a Flávia, de muito bom grado, aceitou, está aqui com a gente para falar desse momento novo da feira da Marmomac Brasil 2025, que promete ser a maior feira até agora, né, Flávia? Esse ano vai arrebentar a boca do balão, não vai não? Vai, estamos trabalhando para isso, né? Pois é. Brunão, recado para a galera aí, para seguir, compartilhar, aquele que você já é o chefão aqui, você comanda. Vamos lá, pessoal. Você que ainda tem dúvida do motivo da feira estar indo para São Paulo, preste atenção, hein? A Flávia está aqui e vai falar tudo, hein? Vocês vão entender o porquê da feira está indo para São Paulo, tá? Você que ainda tem dúvida, que muita gente ainda está me perguntando, que assistiu o episódio do Ed Moreira, que ainda não entendeu. Se você não entender hoje, pelo amor de Deus, né? Então assista aqui que nós estamos com a convidada de honra. Pois bem, gente, vamos direto ao ponto. Para você que não conhece a Flávia é a organizadora, a gestora, ela está no comando ali da gestão da Marmomac, Vitória Stone Fair, que vira Marmomac agora, ela vai explicar, Cachoeira Stone Fair, do grupo que há muitos anos, desde o princípio ali, organiza um evento que tem grande penetração, representatividade, que é muito importante para o setor, acontece todos os anos. E a gente vai hoje aproveitar esse programa, essa edição, para falar um pouco sobre o histórico dessa feira, falar um pouco de como ela surgiu, falar da importância dela, como que a Flávia, a gente estava até falando um pouco aqui nos bastidores, Flávia dizendo, Bruno, a galera não tem noção de como que o trabalho que dá, como é que a gente faz, e é um grande trabalho, para acontecer é um grande trabalho, e a gente vai discorrer sobre isso aqui. Flávia, eu vou traçar aqui rapidamente um cenário, e um pouco do que eu vou falar aqui é um pouco do ponto de vista que eu via. Eu sempre fui um operador, né? Eu não era empresário do setor, como alguns empresários consolidados, eu não era expositor, mas sempre trabalhei como expositor na feira, nas empresas que passei, sempre estive lá, expondo com a minha agendazinha lá, onde já está o Bruno, fica lá na Marbrasa, na Vitória Stone, sempre estive lá cumprindo o papel do comercial. Mas também já prestei consultoria no CTMAG, lá nos primórdios. Vou dar só uma pincelada nisso. E a feira começou entre 88 e 89, né? E ela foi, a gente podia dizer o seguinte, mais ou menos assim, a Cecília, o Wilson, foi uma iniciativa daqueles empresários que começaram, que enxergaram, que necessitava fazer isso. Veio a empresa Milanese com toda a maestria, trouxe ela até aqui, né? Com a relevância que ela tem, com a importância que ela tem, com a capacidade que essa feira tem de gerar negócio. E a gente teve o primeiro momento da feira lá atrás, final dos anos 80, início 90, que representou um pouco de marcar posição no setor, que naquela época era altamente dependente da Itália, né, exportação de bloco para a Itália, um setor que não tinha a relevância e organização que tem hoje.
Depois veio um segundo momento muito marcante, que foi quando ela se estabeleceu em Cachoeiro, veio a ideia de se organizar em Vitória. E sempre que acontece essas mudanças, todo mundo treme, olha, vai acabar com a feira em Cachoeiro, vai tirar de Cachoeiro e tal. E a feira vai para Vitória e dá um baile, porque ela vem, se qualifica, se estabelece e ainda fortalece a de Cachoeiro, ou seja, passamos de uma feira para duas. E agora nós estamos passando por uma terceira fase, que é tirar essa feira de Vitória com o propósito de aproximar ela do mercado comprador lá em São Paulo, com uma nova roupagem representando a Marmomac, uma empresa de feira internacional. Você vai dizer e vai explicar para a galera. Seria isso mesmo? Essa é uma terceira fase, um terceiro momento dessa feira? Eu costumo dizer assim, né? A feira, ela acontece, ela precisa acompanhar as mudanças setoriais. Né? Então, a gente estava falando aí que Cachoeiro começou em 1989, um setor ali, né, 35, 36 anos atrás, o setor ainda é jovem, né? A gente está falando de 60 anos, imagina 35 anos atrás, então a gente ainda estava ali engateando, e aí você começa com uma feira onde você começa a colocar em evidência um setor. Né? Então, assim, durante todo o ano você fica trabalhando e falando, poxa, Cachoeiro de Itapemirim tem uma feira internacional do mármore e granito, vai para lá é o polo, lá que as coisas acontecem. Se você quer conhecer o setor de rochas, você tem que ir para lá. Então, é um trabalho de promoção muito grande. Sim. E isso acaba caminhando muito com o desenvolvimento setorial. Então, assim, isso contribui para o desenvolvimento setorial. E aí a gente veio com a linha do tempo aí, né? E a gente foi vendo a Feira de Cachoeiro crescer, o mercado, o setor de rochas se desenvolver e foi ganhando mercado, foi sendo atrativo para que as pessoas viessem aqui conhecer, né, o polo ali, a importância do setor de rochas, mas chegou em um determinado momento. Não é que a Feira de Cachoeiro ela ficou pequena, mas o setor de rochas ele precisava chegar em outros mercados. Que a Feira de Cachoeiro não proporcionava aquilo no primeiro momento. São as barreiras que a gente precisa romper. Né? A gente sabe hoje que quando você olha para qualquer tipo de produto no mercado, e a gente até estava falando sobre isso, né? Que o setor, durante muito tempo, ele foi comprado, né? E aí a gente, acaba que as pessoas chegam e falam, cara, eu quero uma pedra, eu sei onde tem, eu vou lá e compro. Mas a gente sabe que isso vai acontecendo durante um tempo e com a entrada, principalmente de novos entrantes, de outros tipos de material, você começa a ter que furar a bolha, né? Perfeito. Então, assim, você está trabalhando com o setor, as pessoas conhecem o setor, você consolida ele muito bem em Cachoeiro de Itapemirim. Daqui a pouco você vê uma necessidade de você começar a falar para um público internacional que ele precisa de um pouco mais de facilidade para conhecer um setor que até então era um pouco desconhecido para ele. Você tem que dar facilidade para o seu cliente. Né? Eu acho que todo mundo hoje, até a gente como consumidor, a gente quer comprar facilidade. Claro. Então, beleza, o setor foi se desenvolvendo, vamos para uma feira internacional em Vitória. Cachoeiro foi se posicionando ali como mercado interno. Isso aconteceu natural, foi planejado, Natural. Flávio? Foi natural? Assim, eu acho que da nossa parte o que é planejado é acompanhar o que está acontecendo. Por exemplo, essa decisão de ir para São Paulo não é uma decisão que aconteceu do ano passado. Então, assim, eu vou chegar ali, a gente... Mas antes de você continuar, joga o primeiro slide aí. Vamos ver se você lembra disso aqui. Ó. Nós estamos falando de 89 de 90, do primeiro momento da feira. Quase um arquivo confidencial. Vamos lá, vamos ver. Ó, você lembra disso aqui, ó? Claro, primeira feira do... Lembro sim, né? Eu falo muito, assim, que a gente... Essa criança aqui, ó. Não, lá em casa a gente sempre teve a vivência que eu tive com a Feira de Cachoeiro até meus 10 anos de idade ali, é que eu vinha andar de patins. Isso aí. Então, mamãe e papai vinham trabalhar, eu vinha andar de patins e deixava. Então, assim, eu participei de alguma forma. Ó, esse aqui, ó, é o cartaz da primeira Feira do Mármore e Granito, ó. Dia 30 de novembro a 2 de dezembro de 89. Eu tava vendo a queda do Muro de Berlim, eu tinha 7 anos. Faltava pouco tempo eu nasci em 90. Era cruzado. Você não era nem nascido, né, velho? Pronto. Nem nascido. Não, e assim, o que acontece, né? O que é legal, assim, a gente, quando a gente começa a olhar essa história, né? A gente tá falando de 1989. Sem história, né, velho? E é 1989, onde a forma de comunicação era completamente diferente do que a gente tem hoje. Não tem nem comparação. Naquele momento, né, a história que mamãe conta, enfim, é questão assim, de você pegar Cachoeiro de Itapemirim, um setor, e você colocar um anúncio no Jornal do Brasil. Olha só.
era uma coisa do tipo, cara, o que é isso, assim? Porque é como se, né, hoje a gente já os veículos de comunicação não são os mesmos, né, peso, importância, mas se você olhar para isso, você pega um setor e você coloca ele completamente em evidência, né, tipo num jornal referência do Brasil naquela época. Era no divisor de águas, né, na época. Olha só, mas é importante você que está em casa observar aqui, não sei se está dando para ver nítido, isso aqui é um primeiro cartaz. 89, nós estamos em 2025. E quantas feiras começaram e já morreram? Quantas duraram pouco tempo? Quantas acabaram? E nós estamos na era da inteligência artificial. E tudo começou aqui. Então, é a força do trabalho da Flávia, da sua equipe. É lógico que o setor ali, é das instituições, é lógico, de cada um dando a sua contribuição, mas é um trabalho que eu quero te parabenizar, né? Como uma pessoa que a vida inteira esteve, né, envolvido em projetos, envolvido com empresários de grande monta, a gente hoje empreende de outra forma também, mas eu tenho que te bater palma, porque você não entende, para chegar em 2025 agora, tem que ter uma mente pensante, tem que ter uma coordenação, tem que ter um propósito. E graças a Deus, de 89 para cá, o propósito permaneceu, né, Flávia? E assim, né, Bruno, eu acho que as parcerias, a gente estava falando sobre isso, assim, desde a primeira edição, se olhar ali, ó, CTMAG, Cindy Rochas, né, aí foram surgindo, né, mas o Cindy Rochas, o Centro Rochas, cara, são nossos parceiros, assim, desde o começo. A gente sempre fala assim, a Milanês, ela é um instrumento do setor de rochas, né, o setor de rochas, ele precisa entender que ele tem que usar a Milanês como uma ferramenta de comunicação. A gente trabalha para o setor. Então, assim, o nosso alinhamento ele precisa estar muito de acordo com o que as entidades setoriais querem, com o que o setor precisa. O nosso papel é a gente entender alguma coisa do nosso negócio, fazer a leitura, né? Fazer a leitura. Olhar e falar, pô, peraí, calma aí, a gente precisa mudar o caminho. E aí isso passa muito com esse momento da Marromac Brasil. Porque, assim, a gente veio para Vitória, se a gente parar, vocês trabalham, né, participaram aí como vendedores, né, de empresas, e a realidade, a Feira de Vitória, ela começou em 2003, né? A Feira de Vitória, quando ela foi criada, o objetivo dela era que a gente conseguisse acessar mercados internacionais com mais facilidade. Perfeito. Naquele momento ali, os empresários não iam para a feira no exterior, ou pouquíssimos iam, e a gente não tinha uma facilidade de deslocamento de compradores internacionais que vinham até aqui em várias épocas do ano. Então, assim, isso não existia, e a Feira de Vitória, durante muito tempo, ela supriu isso. Perfeito. O que aconteceu foi que, principalmente no pós-pandemia, a gente viu uma realidade de mercado mudar completamente. Perfeito. Você começou a observar que vários compradores, principalmente americanos, que sempre foi o objetivo principal da Feira de Vitória, eles começaram a ter representantes no Brasil. Então, não justificava mais, a né, vinda. ele esperar, fevereiro para ele comprar um material, enquanto ele tinha alguém aqui que a cada lançamento a empresa dividia com ele e ele tinha um cara aqui, tem um cara aqui para poder fazer a compra. Então, assim, a mudança da forma como o mercado acontece, pra gente, a Feira de Vitória ela foi perdendo um pouco do sentido. Perfeitamente. E aí, ouvindo o cliente, ouvindo o expositor, ela fala, pô, mas eu vou ali, é legal, a feira tá aqui, pô, os clientes vêm, mas ele também vem daqui um mês, ele vem 15 dias antes, ele vai fazer a compra dele e tal. A gente começou a entender e falar, opa, peraí, tem uma mudança de mercado. Justifica hoje 2 feiras no mesmo estado? O que o setor quer hoje? O que o setor precisa? Que eu acho que esse é o nosso trabalho, é questionar. Né? E aí a gente, assim, se a gente pode dar o caminho que é o que a gente acredita, a gente vai. Tendo um respaldo setorial das entidades e dos empresários para falar, Flávia, estamos junto, não tem erro, entendeu? É o tipo de coisa assim. E aí a gente começou a ver o seguinte, que a gente falou, pô, qual que é o nosso papel quanto feira? Eu falei, cara, eu tenho vários. Eu tenho de possibilitar que o setor se posicione estrategicamente perante outros segmentos, né? Então, eu sempre falo assim, se você parar para analisar, todo setor forte tem uma feira forte. Porque é a principal ferramenta de comunicação que o cara tem. Eu escuto muito assim, pô, porque o setor de cerâmica é unido, gasta não sei quantos milhões em marketing. Cara, você quer mais do que uma ferramenta que você tem de feira para o setor se posicionar de uma forma forte? Então, assim, você tem que acreditar que aquilo ali é um momento que durante uma semana
todo mundo fala de pedra natural, porque é a feira que está acontecendo. Então, assim, você acaba juntando toda a cadeia produtiva do setor. E aí, enfim, a gente começou a questionar isso e falando, pô, não tá legal, a gente precisa pensar em alguma coisa. E assim, vamos lá, o que a gente precisa fazer? Gerar demanda. Hoje, o que o setor de rochas quer? Gerar demanda, ele precisa gerar demanda. Todo mundo sabe hoje, se você pegar, vai vender para os Estados Unidos, me corrija se eu estiver errado, tá, gente? Porque eu não, mas assim, cara, você tem 10, 15 clientes ali que toda empresa bate na porta dos 10, 15 clientes. O meu papel como feira é eu trazer novos clientes. Isso eu conseguiria fazer com a Feira de Vitória? Conseguiria, mas numa velocidade e num tempo que eu acho que o mundo de hoje não tem mais para a gente poder esperar isso. Exatamente. Mas deixa eu te dar um raciocínio aqui. Veja bem. Aí eu que te peço, me corrija se eu estiver errado. Qual que é o papel de uma feira? Você acabou de citar. É posicionar estrategicamente. É você... o empresário usa a feira para fazer um lançamento, para divulgar um produto que ele quer, construir um stand ali para promover. Para se posicionar entre os concorrentes. Se posicionar entre os uma concorrentes. preparação, né? Que de muito tempo. É muita coisa. Então, veja bem. E a venda, lógico. Né? Não, aí a venda se concretiza, beleza. Mas existe um posicionamento muito forte que perdura durante o ano aquela presença ali. E você falou uma coisa muito certa. A leitura que você fez, eu corroboro dela. É o seguinte, Bruno, notamos que a gente percebeu que os empresários que vinham frequentemente todo ano para ver o quê? Para ver o lançamento, para ver o que tinha de novidade, para marcar posição em relação... Porque é interessante para a ponta lá também ela construir relacionamento aqui, senão ela não tem prioridade de compra. Com certeza. Mas se, ao longo dos anos, esse mesmo empresário americano, do estrangeiro, se ele colocou uma pessoa aqui, por exemplo, eu sou uma empresa do Canadá, eu e minha esposa, se ele botou uma pessoa aqui, essa pessoa faz a gestão de compras dele ali, é sinal que o trabalho da feira foi bem sucedido. Concorda comigo? Com certeza. Mas, não, com certeza, mas assim, aí você concorda que o meu papel é continuar trazendo novos clientes. E se reinventar, né? E aí, quando a gente pensa assim, aí a gente fala, né? É tão engraçado que a gente está vivendo com essa mudança para São Paulo, assim, porque a gente começou a enxergar que, assim, hoje o Brasil ele vende para mais de 130 países. Durante a Feira de Vitória, historicamente, nos anos top 60, 65 países. Cadê o resto? Então, assim, quando você faz uma mudança, essa mudança nossa de Vitória para São Paulo é longe de querer desmerecer o Espírito Santo, muito pelo contrário. A gente continua com uma feira muito forte aqui, que é a Cachoeiro Stone Fair, só que a gente quer transformar agora uma feira em feira de mercado. Para uma feira ser posicionada fortemente como uma feira de mercado, ela precisa estar onde tudo acontece. Né? Então, a gente tem São Paulo ali, que hoje é o maior centro econômico, né? Não só do Brasil, mas da América Latina, onde gera tendência, onde você tem, enfim, o ponto de partida para você começar a falar com o público especificador, com o público gerador de demanda, para você começar, que a gente estava falando, romper a bolha da comunicação. Né? Então, assim, e é tão chocante, assim, eu estou tendo a oportunidade de falar com veículos muito importantes, ainda hoje com as mudanças que estão acontecendo, mas, cara, Veja, Isto É, Estadão, Folha de São Paulo, cara, que bem ou mal ainda são veículos, né, que têm realmente ali formadores de opinião, que as pessoas acompanham, e que nem tem noção que o Brasil é o quarto maior produtor e quinto maior exportador. A gente aqui no Espírito Santo, a gente fala tanto isso que toda vez que chega uma feira e eu tenho que dar informação, eu fico assim, ai gente, eu vou ter que falar isso de novo, que o Brasil é o quarto maior produtor, que é o quinto maior exportador. Falei, eu não aguento mais falar isso, porque aqui já é uma coisa que é tão conhecida que fica, né? Eu chego em São Paulo, eu não preciso falar mais nada. Eu falo assim, o Brasil é o quarto maior produtor, quinto maior exportador. Mentira, eu não acredito, eu não sabia. É verdade. É uma informação que para a gente é tão básica, e que as pessoas no mercado interno brasileiro, elas desconhecem completamente. Então, assim, é claro que isso tudo é uma mudança. Isso as pessoas também precisam ter consciência que o movimento que a gente fez lá atrás de instituir a feira em Vitória, e aí a gente está falando de uma feira de 21 anos de história, a Marmomac Brasil, ela não vai acontecer em um ano. Esse é a terceira fase. Então, assim, é um produto que precisa ser consolidado, mas que já chega muito forte,
porque chega já como uma Um expansão. histórico, né? Não, além do histórico, para a gente aqui, como a tradição da Cachoeira Stone Fair e da Vitória Stone Fair, né, com 35 anos de evento, você pega uma rede global, que é a Marmomac, que acontece há mais de 55 anos na Itália, e que tomou uma decisão de fazer uma expansão, de criar uma comunidade global do setor de rochas hoje, sendo ela hoje a mais importante feira do setor do mundo. Quando a gente fala da Marmomac Brasil, a Marmomac Verona, 66% do público visitante dela é internacional. Exatamente. É uma coisa assim assustadora, entendeu? Assim, de como a gente fala de visibilidade mundial. E aí você ter, né, aquilo que o Ed até estava completando, você ter essa, eu falo mesmo assim, a gente faz parte do grupo Verona Fiere, né? A gente vê o trabalho que é feito ali com a Marmomac e a relevância que ela tem mundialmente falando, e você ser escolhido para você representar a primeira edição da Marmomac fora da Itália, um evento que acontece há mais de 55 anos, é realmente tipo para abraçar, para fazer dar certo, porque é uma oportunidade única da gente romper essa barreira de comunicação aí e colocar o setor de rochas realmente como um setor tipo assim, posicionado como, sabe, o trabalho, todo o trabalho que foi feito internacionalmente, quando a gente fala de Estados Unidos, vocês vivem isso, né? Quando tem lá uma casa, um apartamento que tem material brasileiro, é extremamente valorizado. Perfeito. Né? Aqui dentro a gente não tem isso no Brasil. Então, assim, é uma feira que eu vejo dois potenciais muito fortes. Um potencial de atrair um público internacional maior, e um público nacional, principalmente de grandes obras e alto padrão, também maior, né? É um público que ele sempre ficou ali no limbo, tá? Ele não vinha nem para Vitória e nem para Cachoeiro, porque ele entende que Cachoeiro Cachoeiro é muito aquele mercado de giro, né? E Vitória era uma feira só voltada para o mercado externo. Então a gente também ficou num momento ali que tinha um público que ficava meio, pô, que feira que eu vou? Porque eu não sou marmorista, então eu não vou para Cachoeiro. Ah, mas eu também não faço mercado externo, então eu não vou para Vitória. E com isso você vai perdendo muita oportunidade, entendeu? Então, eu penso, do meu ponto de vista, porque os clientes internacionais que ainda não vieram em feira no Brasil, que já conhecem a imersão da Marmomac, eles vão ficar interessados em vir aqui. Curiosos, Entende? né? E também o brasileiro que ainda não teve a oportunidade de ir em uma Marmomac, ele vai sentir aquela ambiência que é. E já que a gente está colocando, né, assim, pontuando os pontos um pouco mais assim, eu falo porque a gente escutou muito isso, né? E eu falo assim, cara, nenhuma mudança é fácil. Né? É lógico que tem muita coisa envolvida, é lógico que tem alguns pontos ali que podem ser negativos, mas eu não sei trabalhar, de verdade, assim, eu não sei trabalhar seguindo uma linha de alguma coisa que eu não acredito mais. Né? E eu acho que o meu papel ali, o nosso papel como milanese, é a gente dar ferramentas para que o setor possa se promover, possa trabalhar. Né? E a gente não tem como a gente não dividir um pouco da experiência que a gente tem nesse mercado de feiras. Eu realmente não é que eu conheço a fundo a parte comercial e tudo, mas a gente acaba vivenciando isso porque a gente conversa muito, né, com os empresários. Então a gente acaba ouvindo o que pô, não estou satisfeito com isso, não estou satisfeito com aquilo. Então, Flávia, pensa em alguma coisa assim, pensa em alguma coisa. Então, assim, quando a gente vê uma oportunidade dessa, eu tenho plena consciência de que é um processo. Do mesmo jeito que a Feira de Vitória, quando começou lá em 2003, né? Ela não foi que 2003, nossa, meu Deus do céu. Assim, solta aí, Ricardo, aquela capa bonita lá. A gente trouxe uma capa então, aqui. assim, a gente precisa entender que, como setor, isso é um momento. Aqui, ó, essa aqui é de quando? 2007, ó. Feira Vitória Stone Fair, a galera tava... Lembra dessa revista aí? Lembro. Aí, ó, revista da cadeia produtiva, as feiras Vitória Stone Fair se posicionando junto com a Stone Tech, Xiamen. Então, assim, a gente tem que ter essa consciência, mas, assim, de fato, o setor precisa fazer alguma coisa. E as empresas também, elas precisam entender que esse é um processo. Ó, foram 2 pontos que a gente escutou muito, assim, também. Primeiro, poxa, mas os compradores não vão ter oportunidade de visitar as fábricas, as indústrias, que é onde a gente vende bastante e tudo. Vai continuar vendendo, assim, sabe? Eu acho que, assim, quando você pensa num evento em São Paulo, quem já vem e quer vir visitar a indústria,
ele vai pegar um voo e ele vai Vai vir se até programar Vitória. para poder vir até Né? aqui. A gente está trazendo um grupo internacional de compradores, jornalistas, em parceria com o It's Network, que é o projeto do Centro Rochas e da Apex Brasil. A gente está trazendo compradores internacionais que vão vir para a feira e também vão vir para o Espírito Santo para visitar algumas indústrias. Então, assim, isso continua acontecendo. Mas a gente não pode achar que o nosso mercado hoje só vai vender para aquela pessoa que vier à fábrica. Ah, poxa, mas a gente ainda não está preparado para isso. Cara, mas vamos começar a nos preparar, né? Temos que Vamos... começar. Ô, Flávia, vamos lá. Dá um frio na barriga se você tomar essa decisão. Total. Sua cara que tá na reta. É sua cara que tá na reta nessa brincadeira. É a dona Flávia. Pro bem e pro mal. É a cara da dona Flávia. Mas eu falo assim, é o que eu te falei. Eu gosto de trabalhar com aquilo que eu acredito, assim. Os desafios. São vários. Mas olha só, vamos lá. Olha só, é muito simples. Eu vou traduzir numa linguagem aqui mais coloquial, mais popular. E me corrija se eu tivesse. Estou aprendendo essa com a Flávia. Seguinte, a gente, durante muito tempo, trouxe as pessoas aqui no nosso polo, né? Agora chegou a vez da gente levar o nosso polo até as pessoas. Não é tão simples até compreender isso? Faz sentido? É por aí? Faz, e aí, eu vou dizer aqui uma coisa que em algum dos podcasts eu falei aqui e repercutiu até muito nos grupos de Zap, né? Quando eu fiz uma leitura de dizer o seguinte, a gente tem um mau costume de achar que todos os problemas do setor são intrasetor. O problema é do setor, é do outro que faz errado, e papapá. A gente fica se autodegladiando aqui, mas a gente esquece, e aí eu pontuei, e veja se você pensa assim, que a gente tem muitos problemas extrasetor, né? Que aí o pessoal fala, não, o problema é só o setor. Cara, como você citou, e é um comentário geral, se o granito perdeu algum espaço no mercado, foi justamente para novas tecnologias, novos produtos, né? Novos segmentos que rivalizam com o nosso, correto ou não? E a gente precisa, mais do que nunca, da feira, de ir até lá, pegar na mão desse cara e falar, vem para cá. Recuperar o espaço. Não seria isso? A gente precisa aprender a contar história, né? Então, assim, a gente precisa aprender a falar dos benefícios do que a pedra natural tem. Assim, eu acho que o mercado tem para todo mundo. Não acredito que essa questão do artificial... Eu sei, eu não falo que é fácil, tá? Mas, assim, eu acho que tem muita coisa nossa ali de que a gente talvez não se comunica direito, né? Aquilo que a gente estava falando, a gente se comunica muito bem entre a gente. Exato. Né? Então, eu acho que, assim, é desconfortante, vamos colocar assim. Cara, lógico, a gente podia continuar fazendo a Feira de Vitória aqui até sei lá quando. Mas, assim, faz sentido? Entendeu? O que a gente tem que procurar o que hoje faz sentido. Pô, vamos romper isso, vamos chegar hoje no principal centro de consumo do país e vamos mostrar a força do setor de rochas. O Espírito Santo hoje, ele continua sendo muito bem representado lá. Então, assim, e tudo isso foi muito bem costurado com o governo do estado do Espírito Santo. Então, assim, não é uma... E o governo do estado de São Paulo aceitou bem? Teve contato? Claro, apoio? né? Não, é fácil eu falar, claro, mas tem os lobbies de lá também, né? Das outras indústrias. Não, mas assim, na verdade, o que acontece, né? Eu acho que nem, sendo bem honesta, tá? Eu acho que nem a gente como setor, tem noção do que a Marmomac Brasil pode se transformar nos próximos 5 anos. Beleza. Eu acho que isso vai depender muito, assim, de novo, eu sou muito pé no chão. Assim, eu gosto de sonhar, eu gosto de fazer, vou naquilo que é possível, mas, assim, as pessoas precisam entender que uma mudança dessa, ela precisa ser construída. Perfeito. E eu posso fazer o trabalho que eu quiser. Se o setor não estiver junto comigo... É por isso que você está aqui com a gente. A gente está aqui, né, não, Bruno? Então entenda, pessoal. Isso é para o bem de todos. Felicidade geral do setor. Então, assim, a gente estava falando aqui, o que eu tenho hoje da Marmomac Brasil que vai acontecer ali já. A gente já tem inscritos de todos os estados brasileiros para participar da feira, até em São Paulo. Todos. Roraima? Todos. E 50, até semana passada, quinta-feira, a gente estava com 56 países. Boa. Né? Então, assim, então
tem muitos fatores positivos. Aí a gente estava falando sobre a necessidade de romper A a bolha. bolha. De que a gente tem diversas pessoas hoje que falam muito bem, que trabalham muito bem pelo setor, mas que a gente agora precisa trazer outras pessoas, né, que acabam influenciando as outras pessoas que a gente quer chegar. Então, assim, pô, a gente está trabalhando e ali em São Paulo é tudo muito mais fácil, né? Então, a gente está com uma parceria com a Amanda Ferber, que é fundadora lá do Architecture Hunter, que ela tem mais de 1 milhão de seguidores, um processo de curadoria altíssimo. Amanda o quê? Ferber. Queremos você aqui, dona Amanda. Vamos estar lá na Marmomac. E assim, 90% de uma audiência internacional de alto padrão. A gente tem um dia que a gente vai ter no auditório o Casal Marmorizar, que faz um trabalho muito bacana também com arquitetura e que está trazendo a Cissa Macedo, que trabalha, que tem tipo 900 mil seguidores. Assim, você consegue trazer pessoas que vão começar a falar sobre a pedra natural. E isso vai começar a gerar curiosidade. De novo, o outro ponto que as pessoas falavam muito era: você está indo competir com a Revestir? Eu falei, não, gente, olha só. A gente tem que entender o seguinte. Hoje, o setor de rochas, ele quer se aproximar do público especificador. Né? Até porque começa a entender que é quem vai gerar demanda. Essa é a nossa linguagem aqui também, tá, Flávio? Mas que no final a gente tem que entender que isso é um processo, porque no final quem paga a conta hoje ainda é o importador, é o distribuidor, é o marmorista. Exatamente. O que a gente precisa fazer é gerar essa demanda para que eles continuem comprando mais, ou comecem a comprar mais, né? Falando de um novo público. Então, assim, você ter isso, você precisa entender que isso não vai acontecer, tipo, agora em fevereiro. Isso é um processo que tem que ser construído, né? As empresas precisam entender como é que se fala com esse público, né? Então, mas Flávio, com essa experiência, com essa bagagem, não dá pra gente chegar chegando, não? Não, nós vamos chegar chegando, mas assim... Pé na porta. Não, assim, a feira vai ser muito bacana. Uma coisa que também deu super tranquilidade pra gente foi que, poxa, as empresas abraçaram o projeto, né? Então a gente está com grandes nomes. Eu quero falar sobre isso. A gente está com grandes nomes confirmados ali. Então, assim, a gente ali, você está falando da Milanês, né? Que tudo tal, mas, cara, em nenhum momento eu posso deixar de agradecer, tipo, a confiança e a credibilidade que a gente tem com o setor. Eu bato na porta e falo, gente, vamos lá, vai ser legal. Tá bom, Flávia, a gente vai. Vamos acreditar, então, assim, né? isso é muito legal, entendeu? Isso te permite trabalhar e fazer essas... Mas alguém tem que sonhar e tem que acreditar no sonho e tem que trazer as pessoas. Agora, Flávia, a gente ouviu um boato aí, porque hoje tem que perguntar para a pessoa certa, de que existe uma ideia remota, não sei se você vai confirmar ou não aí, de que a feira, a Marmomac, pode ser itinerante, como acontece com a Covers? O que eu falo? Isso aí também já falei bastante sobre isso. Assim, a gente tem que ter a consciência de que é um projeto novo, a gente precisa entender como é que ele se comporta. Vai desdobrar, né? A minha visão pessoal é que ela tem tudo, sim, para se transformar num projeto itinerante, até porque o Brasil é muito grande. Né? Então, a gente tem exemplos aí como a Covers, que acontece em várias localidades ali, apesar da gente saber que sempre tem preferência por uma outra cidade, enfim, isso aí tem que ser muito bem pensado, muito bem estruturado. Mas existe sim a possibilidade. Agora, sendo bem honesta, quando você faz uma mudança dessa, você precisa de pelo menos uns 2, 3 anos para você consolidar o evento antes de fazer qualquer outra mudança, né? Então... Não está no radar imediato. Não, é minha opinião pessoal, e aí eu falo assim... eu gostaria muito de fazer edição ali em São Paulo durante 2, 3 anos, porque aí você consegue realmente atingir, sabe, você consolida o evento. E aí depois também, né, Flávia? Entender e aí depois, porque funcionar. assim, quando você é muito engraçado esse movimento, né? Porque assim, aí você fala, pô, Flávia, mas você não está falando que você quer chegar em novos públicos, aí você está falando de, sei lá, de voltar para o Espírito Santo. Fala, cara, não é isso. É porque se você faz o evento, né, ou no Espírito Santo ou em algum outro estado, não é o Espírito Santo a questão, você, dependendo da dificuldade logística, você demora muito mais tempo para fazer aquilo se consolidar e ter força, ter tração. Perfeito. Quando você vai para São Paulo, você faz isso de uma forma muito mais rápida, né? Então, ali com 2, com 3 anos, você já tem condições de transformar o evento ali, que é o nosso objetivo, como a maior feira de pedra natural das Américas ali.
E aí você transformando nisso, depois você pode levar ela para onde você quiser que as pessoas vão. Entendi. Hoje ninguém pensa numa Covers, se for em tal lugar eu não vou, se for em tal lugar eu não vou. Não, porque você sabe que é importante você estar lá, porque você vai ver as tendências, porque você vai ver isso, o seu principal mercado está ali. Então, assim, a cidade, o local, ele deixa de ser o ponto principal quando você tem um evento muito bem consolidado. E aí, quando você também quer fazer muita mudança rápida, porque a gente mudou o nome, a gente mudou o local, a feira agora vai acontecer com 3 dias e não mais 4. Então, assim, são muitas mudanças. Serão 3? 3 dias. Quais dias são? Quarta, quinta e sexta? 18, 19 e 20. Terça, quarta e quinta. Terça, quarta e quinta. Sexta tá liberado. É isso aí. Tá. Então, assim, quando você faz isso, você precisa pelo menos de 2 anos para você entender como o público se comporta. Você fazer mudanças drásticas, assim, em um curto período de tempo, isso não é recomendado, né? Tipo, para qualquer tipo de produto, assim. Então, você precisa, pelo menos, ali de um tempo consolidando o produto e aí depois. Mas eu, Flávia, gosto muito da ideia. Agora, Flávia, eu vou trazer aqui, porque nem só de flores vive uma roseira, tem os espinhos também, né? Mas vou trazer um assunto aqui que acho que não é embaraçoso de maneira nenhuma, é apenas, acho que é uma oportunidade para a gente esclarecer uma coisa que a gente ouve, a galera traz para a gente. E quando a gente diz que ia trazer você aqui, um empresário desse, amigo nosso, comentou e eu vou te reportar. É o seguinte, a feira, ela tem os expositores tradicionais, que são grandes empresas. A gente sabe que o nosso setor ele é muito dinâmico, ele tem empresas maiores, de maior porte, geralmente empresas que também são mineradoras, que detêm a pedreira, que detêm o processo. E você tem empresas menores, que compram os blocos e tal. E nós estamos vivendo uma época em que muitos novos empresários têm surgido, né? Meados de 2010 para cá, 2015, 2020, que são, às vezes, grandes vendedores de outras empresas, e eles montam a empresa deles e começam a vender. E estão num porte legal, estão num tamanho bacana, mas eles reclamam, né? Força de expressão, não é que reclamam, mas comentam que eles sentem dificuldade em se comunicar com a feira. Eles não conseguem uma penetração de chegar e, poxa, eu quero expor, como é que eu vou fazer? Para eles também fazerem parte desse... Ficam preocupados com o investimento. E como é que é isso? É isso que eu quero te ouvir. É isso mesmo? Essa galera tem razão, não tem razão? Ou é porque é um produto que não é para esse público? Enfim, quero te ouvir. Porque às vezes eles querem, mas não conseguem chegar junto. Como é que é isso? Não, eu acho assim, fazendo meia culpa aqui, né? Eu acho que assim, se tem isso, quem tem que trabalhar nisso e resolver isso é a gente. Pois assim, bem, né? Por isso que eu tô trazendo. De romper essa barreira. Na feira, a gente tem, assim, diversas formas de participação, né? Claro que, assim, reconheço completamente que a feira é um investimento, né? É um investimento que se faz ali para estar presente. Mas tem muita coisa também que a gente consegue ajudar, sabe? Então, quando você fala assim, hoje, se a gente for parar para analisar friamente, o maior custo que as empresas têm com uma participação na feira é montagem. Com a montagem. Tá? Não é nem com a gente, com a milanesa. Com o espaço. Não, é realmente a montagem. O nosso dever de casa, que a gente tem batido assim na tecla, mas que a gente ainda não conseguiu achar uma solução, a gente vem tentando e vendo o que vai testando aqui, vai testando ali, é da gente começar a vender já com uma montagem inclusa para que o expositor possa realmente saber aquilo ali. Ficar em paz, né? Com saber ali. Quanto que ele vai fazer de investimento, né? Mas também eu acho que é um trabalho das duas partes, assim, né? A gente entende que as empresas querem se apresentar da melhor forma. A gente aqui, o nosso papel é tentar achar fornecedores que possam entender que a gente precisa criar soluções para que os expositores participem de uma forma muito bonita, mas sem que isso fique como se ele estivesse construindo uma casa dentro da feira. Então, assim, eu acho que tem uma parte de dever de casa nossa que a gente precisa fazer, mas isso eu vou te falar que com a Marmomac Brasil a gente conseguiu romper muito. A gente está ali, não vou te falar de cabeça, assim, mas mais ou menos cerca de 20 a 25% de empresas de pedra que estão participando pela primeira vez.
Então, Bacana. clientes que nunca participaram com a gente. Então, assim, tem a Begran, tem a Solgran, tem a JVS. Então, tipo assim, tem empresas que nunca tinham participado nem da Feira de Cachoeiro aqui. E a gente conseguiu romper essa barreira. Ah, legal. Então, eu acho Isso que é muito bom. e aí assim, poxa, vamos lá. Aí, pô, eu falo mesmo, eu venho, cara, se precisa de ajuda, porque assim, eu sei que participar de feira não é fácil, né? Então, assim, o que eu tenho feito com a minha equipe lá é se colocado super à disposição de todo mundo. Cara, pega o carro sem problema nenhum, venho aqui, sento. E a gente fez isso muito com esses clientes da Marmomac Brasil, que estavam um pouco seguros. A gente puxou a montagem pra gente e falou, peraí, eu vou ligar pro fornecedor, deixa que eu te ajudo. Legal. Então, assim, a gente está trabalhando para romper isso. Então, assim, aproveito para falar, cara, super acessível. Pode me mandar mensagem. Então, você, empresário, que está aí começando a galgar aí os 7 dígitos aí de faturamento, a coisa está fluindo, você quer expor, vai ter lugar para você, meu amigo. A Flávia está aqui. A gente está com a Feira de Cachoeiro, que vai acontecer em agosto, assim, e eu falo que, assim, realmente o setor precisa abraçar, sabe, as feiras, porque é realmente um momento que a gente se posiciona, setorialmente falando, se posiciona entre os concorrentes, a gente faz um relacionamento comercial ali, a gente vende, mas a gente também faz um network para futuras vendas, né, aquilo que você estava falando. Você precisa estar ali, cara, não tem jeito, quem não é visto não é lembrado, e é assim que acontece, né. E o pós-feira você colhe muitos frutos, né? Durante muito tempo. Muito, mas a gente tem que dividir isso como uma responsabilidade conjunta, sabe? Certo. Então, porque assim, por exemplo, o número de visitantes, ele é proporcional ao número de expositor que está ali. Então, assim, se eu tenho realmente, e aí isso, pô, esse é outro fator muito legal da Marmomac Brasil, porque quando você começa a trazer novos expositores, automaticamente você tem a renovação do público visitante. Perfeito. Porque se eu tenho um expositor que nunca participou, que você pega as grandes empresas, que já são tradicionais, que participam ali há 30, 35 anos. Cara, os clientes, né, tipo, estão ali. Quando você começa a trazer novas empresas, você faz um rodízio de cliente entre eles. Perfeito. Então, as pessoas, de repente, falam, pô, mas eu não vou lá porque meu cliente vai começar e vai querer comprar do fulano. Cara, não é assim não, porque o cliente do fulano pode querer comprar de você, entendeu? Então, assim, então é ganha-ganha para todo mundo. Então, é um trabalho conjunto, é o que eu falei, eu posso fazer o trabalho que for, mas se eu não tiver realmente esse envolvimento e essa participação, o negócio não flui. E da nossa parte, até reforçar, cara, eu tô super à disposição. Tipo, dá para todo mundo participar de feira. Se programar, dá para fazer. A gente é super flexível, não, Flávio, sabe? mas eu trouxe essa pauta aqui, não é conversa mas de babado. eu sei. É porque muito bom a galera acha que é inacessível mesmo. Eu assim, sei. no bom sentido eu tô falando. Não, aquilo lá já tem uma cota, não tem lugar para mim ali não. E às vezes o cara sabe, é por isso que eu tô trazendo essa pauta, porque ela é importante. Não, e eu falei, e é nosso dever de casa romper isso, entendeu? Porque a gente que tem ali, então, sentar ali, explicar, falar, cara, olha só, você pode participar assim, mas assim também você vai estar muito bem representado. E aí a gente vai chegando nisso, assim. Então é muito bacana ver essa renovação também de clientes, sabe? Bom, chegou a hora da gente falar do nosso jabá. Nós vamos falar aqui dos nossos patrocinadores, aquela galera que está com a gente desde o início, né? Você tem, Flávia, aquele expositor que está nas Tenho 35... vários. Então fala o nome de uns dois aí. Magban, Cajugran. Putz, grila aí. Essa galera tá com a gente desde o Pemagran. Nossa, tem um monte. Nós vamos falar aqui agora... Cimef. Nós vamos falar das empresas que estão com a gente aqui desde o primeiro programa. Que acreditaram vamos lá. no projeto. A primeira delas é a OMI Holdings. Quero mandar um beijo para a galera da OMI Holdings. Entra lá no Instagram, dá um confere lá, porque essa galera está com a gente desde o início e tem muitos produtos para apresentar aí para o setor de rochas e demais. Nós vamos falar aqui das Estúdios Morro Alto. Eu sempre pergunto, porque é bom receber elogios, né, Flávia? Claro. Você gostou da nossa estrutura aí? Você acha que está contente? Ótimo, muito bacana. Vamos trabalhar muito junto ainda. Esse ar aqui está deixando seus cabelos esvoaçantes. Eu sabia que você ia falar isso. Estúdios Morro Alto. Estúdios Morro Alto é essa estrutura maravilhosa. Você é empresário, chega para perto que tem espaço para você aqui. E a nossa queridinha Envelope Mais, né, não? Mais. Fala da Envelope Mais aí. Envelope Mais foi um dos nossos primeiros parceiros a acreditar. Clebinho, um abraço para você, toda a sua equipe aí. Obrigado por fazer parte, acreditar aí desde o início. A Envelope Mais é uma empresa referência pioneira no setor de envelopamento de bloco. E você que é empresário, você que está aí, o Ricardo fez, eu estava falando para a câmera errada, porque senão não aparece o Envelope Mais. É ao vivo, é ao Clebinho, vivo. Clebinho briga comigo.
Mas a Envelope Mais é uma empresa referência no setor, líder no segmento, e ela é uma empresa que pode ajudar você, amigo minerador, comprador de bloco, você que tem indústria, a gerar segurança para o seu bloco, para ele não quebrar, principalmente aquele cristalzinho lá, tem que ser envelopado, né? Aquele material mais delicado, para você transportar, produzir, ó. A Envelope Mais. Então liga lá, segue a gente aí no Instagram, tem muitos produtos com bom preço, boa qualidade, atendimento, e uma empresa que tem muito a oferecer aí e crescer no seu. Envelope Mais tá lá esse ano? Tá não, né? Tá não, mas eu já tô de olho aqui já. Vamos puxar a orelha do Clebinho. Vamos lá. Clebinho, aí, ó. Não, eu já falei assim, ó, vamos pra Cachoeira, porque ali a gente tem uma área de blocos, assim, sensacional para ele fazer o... E tem uma galera aí que tá na fila, a verdade, eu te contei um pouquinho de bastidores, a gente nem lançou o nosso produto comercial ainda, pra você ter uma ideia. A gente ia ter reunião hoje, vai ficar pra amanhã, se a gente não tá aí, pra amanhã. A gente tem uma reunião importante aí para lançar o nosso produto no mercado. Bom, vamos para a parte final aqui. Agora, vamos lá, Flávia. Além do granito, vamos agora diversificar um pouquinho. Acho que está claro, falamos muita coisa sobre Marmomac, está muito claro, né? Por que foi, por que a gente tem que apoiar. Você é empresário, está saindo da zona de conforto também. A Flávia também saiu. Né? Não é assim, vou lá e chegou, tá tudo certo, não. É muita conversa, é muita estratégia. É muita responsabilidade. É muita responsabilidade. Então, todo mundo aqui corre atrás e a gente está fazendo da mesma forma, Flávio. Para nós aqui é um frio na barriga. Quando a gente investiu nessa estrutura aqui, e aí, o que o pessoal vai achar? Porque a gente sabe que no início o pessoal rejeita. O pessoal faz aquela carinha, né? Aí depois que o pessoal vai vendo a gente continuando, permanecendo, vai vendo os convidados e a relevância, as conexões que a gente vai... O pessoal vai entendendo, cara, a gente precisa comunicar melhor. Né? E uma coisa que eu falo assim, é muito importante que você tenha parceiros que acreditem naquilo que você está fazendo. Cara, Flávia, é babado falar isso, mas a gente tem que falar, ninguém faz nada sozinho, realmente, né? Ninguém, de maneira nenhuma. Então assim, tem uma equipe minha lá da Milanês que... trabalha pra caramba para um negócio fazer acontecer, sabe? Aí você pega as entidades setoriais, você pega os empresários, você pega, sabe, essa oportunidade de estar aqui falando sobre isso, esclarecer algumas coisas. Então, assim, se você não tiver essa rede de apoio, realmente você não consegue fazer, não. Não, e a gente está aqui para isso. A gente está aqui para servir você, para o setor. A gente conseguiu comunicar isso com o Ed. Estamos comunicando isso com você também, que tem um papel nesse setor relevante. E eu ia falar sobre isso agora. Os impactos no setor de mármore e granito estão claros, né? O benefício, o faturamento, a venda que fecha, o relacionamento que estreita, isso está muito claro. Agora, você tem noção do impacto extra-setor? Hotéis cheios, restaurantes que dependem disso, cidades, a própria cidade, a urbe da cidade se prepara. No caso da Cachoeira, o pessoal vem e limpa a cidade e manda a galera pintar o meio-fio e tal, prepara tudo. Você já calculou esse benefício extra aí? A gente fala muito assim, né? Que, não, assim, é difícil você calcular, né? Você saber em quantidade ali aquilo que movimenta, né? Mas você sabe que um evento, a gente está falando ali, a gente está falando agora assim, falando do município de Cachoeiro, né? Da Cachoeira Stone Fé. A gente tem ali 15, 18 mil pessoas que vêm para o evento, né? E aí essas pessoas, elas precisam dormir em algum lugar, elas almoçam em algum lugar, as mulheres vão para o salão, você acaba movimentando toda a cidade, né? Então, assim, além da movimentação que acontece dentro da feira para o setor de rochas especificamente, você tem uma série de outros serviços que as pessoas esperam, né? Aquela época do ano. E eu falo que, assim, Cachoeira é muito gostoso da gente vir. Lá no escritório, todo mundo ama vir para fazer a feira de Cachoeira, porque, assim, você se sente muito abraçada na cidade. Legal. Você se sente muito bem recebida e você sente, assim, dá um orgulho de você ver que o trabalho que você se dedica ali durante um ano, quando você chega, gera impacto não só na vida das pessoas que trabalham com o setor, mas, cara, daquela pessoa que faz a unha, daquela pessoa que faz a maquiagem, do supermercado, do restaurante, daquilo. Aí as pessoas falam com você com tanto carinho, é muito, assim, é muito engraçado e gratificante, assim, no sentido de você se sente, sabe, muito bem recebido, assim, vir para Cachoeiro durante a Feira de Cachoeiro é muito gostoso pra gente. Agora, Flávia, podcast vive de histórias. E você falou em algum momento aqui, Bruno, a gente tem que contar melhor a nossa história. E a gente está o tempo inteiro aqui contando histórias. Logicamente, Flávia, vamos lá. O podcast é um produto.
e você tem um público para esse produto. Tem gente que não tem saco, não tem paciência, não tá afim de ficar assistindo o episódio inteiro, não tem tempo, ou não reserva. Agora tem aquele público que já comprou a ideia do podcast, né? Que geralmente é a galera que assiste o episódio inteiro e comenta com a gente de cabo a rabo. Cobra. Tem outros que cobram os cortes. Pô, você não fez o corte, não? Não sei o quê, papapá. Mas o podcast é contar a história. Você oportunizar, nós estamos falando aqui, né, contando de maneira mais profissional, falando, né, de maneira mais comercial, vamos dizer assim, né, estrutural, mais administrativa. Mas agora eu quero puxar alguma história com você. Para eu pegar essas fotos aqui, um cara que é um amigo pessoal, a gente estudou junto e tal, foi o Herman, que foi superintendente de CETEMAG em 9 anos. É um amigão. Eu falei com ele, eu ia falar com ele que eu ia estar com você. Ele falou, manda um abraço pra Flávia. Falou, aí ele gosta de falar comigo. Ele, cara, a gente deve muito a Milanese. Tem muita história, tá? Tem muita história. Ele já contou várias. Aí eu falei assim, Herman, me conta alguma história, cara, peculiar pra gente trocar com a Flávia lá. Aí falou, pô, Bruno, são tantas, mas alguma coisa que eu possa falar, cara, são várias. Mas uma que me marcou foi uma feira que tava tudo certo, tudo arrumadinho, tudo beleza. Eu não sei que ano ele falou, agora eu já não sei, foi 2007, 2008, 2009, alguma coisa assim. Faltando horas para a feira começar, o bombeiro foi lá e falou, não pode abrir agora. Aí Cília fica doida e vai, não sei o quê, e resolveu. Mas é um furdúncio aquele negócio ali. Conta para nós uma história que você possa contar, que sem expor ninguém. Essa que o Herman trouxe assim, realmente tem várias, assim, pô, você imaginar um evento de 36 anos. Já pensou? É história com força, né? Mas essa questão aí não foi nem um bombeiro, assim, foi um oficial de justiça. Não lembro o ano que foi, né? Mas já tem bastante tempo, assim, tinha algum problema no pavilhão. Era alguma questão de uma obra que precisava ter sido feita no pavilhão, né, no espaço da prefeitura, e que tinha sido feito um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público daqui de Cachoeiro. É isso mesmo. Nossa. E aí, enfim, não aconteceu a obra, e aí, tipo, meia hora antes de abrir a feira, o oficial de justiça foi lá, assim, a feira não tinha nada a ver, né, mas... Enfim, me interditou falando que não podia... Nossa, que loucura. Aí todo mundo de cabelo em pé. Não podia abrir a feira. E aí aquela confusão, né? Então, liga para todo mundo, conversa com todo mundo, tenta entender, vai, conversa com o promotor, conversa com isso, conversa com aquilo. Mas assim, no final conseguiu se explicar o que estava acontecendo ali, né, o porquê que era, e conseguiu resolver. Mas eu falo assim, isso aí foi muito na gestão de mamãe e tudo, então eu não participei ativamente disso. Pra gente, assim, né, que eu assumi a Milanês em 2019. E aí foi em abril de 2019, e aí eu já ganhei de presente uma pandemia, né? Nossa! Ainda bem que você veio falar disso. Eu tava esquecendo. Então eu fiquei assim, eu assumi em abril, Cachoeiro 2019 foi a feira que completou 30 anos, foi ali que oficialmente mesmo eu assumi como presidente ali da Milanese, e aí mamãe se aposentou, e aí beleza, fizemos a feira, ótimo, maravilhoso, quando foi virar o ano, pandemia. A gente até na época conseguiu fazer a Feira de Vitória, né, que era fevereiro ali, mas a China não conseguiu estar presente, e aí chegou março, fechou tudo. Então a Feira de Vitória já naquele ano de 2020 já sofreu um impacto ali também pela presença de visitantes internacionais, mas aí a gente parou. Então aí eu peguei, né, 2020, 2021. Teve aquela também da greve da polícia, a né? greve da tudo polícia, certo. Aquela foi triste, na verdade. Foi assim, triste, essa foi triste. Porque assim, não era... Era um problema muito sério de segurança pública que mexia com vidas, né? Tipo assim, era para você botar as pessoas em risco. De maneira nenhuma. Eu acho que ali foi, de novo, era 2017. Essa foi 2017. Eu não era a presidente da empresa, né? Mas, enfim, estava vivenciando aquilo ali, trabalhava já lá, mas com mamãe e tudo. E, assim, acho que ali foi talvez a decisão mais difícil que a gente teve que tomar, porque a gente sabia de todos os investimentos que tinham sido feitos, né? A feira estava programada para abrir na terça, e a gente tomou a decisão de cancelamento na sexta. Então, assim, e aí também muita gente não entende por que se demorou tanto, né? Então, se a gente olha o histórico,
aquela confusão da greve da polícia, eu não sei as datas ao certo, mas tipo assim, meio que começou 10, 15 dias antes, né? Ninguém imaginava que aquilo ia se estender por tanto tempo. E ninguém nunca tinha vivenciado aquilo, né? Tipo assim, não existia nada nenhum igual. manual que você pudesse olhar e falar que tipo de decisão que eu tomo, né? E aí a gente estava muito em contato com o governo, com a Secretaria de Segurança Que deram Pública. suporte, né? E falaram, cara, é o tipo de coisa que assim, ó, Não temos controle. não tem, né, o que fazer, assim, então, assim, e aí ali foi uma decisão que a gente teve que sacrificar mesmo, assim, o prejuízo econômico, não só nosso, mas dos expositores que já estavam com tudo pronto, visitante que já estava chegando no Brasil, mas não tinha como, né, eu falei, Deus me livre carregar uma responsabilidade nas costas de você trazer alguém e de repente acontecer algum acidente, né, por conta disso, então, assim, eu acho que na vida nem tudo é sobre dinheiro, né? O resto você assim, prejuízo. Conquista, né? Você conquista. Assim, é o que eu falo, você tem que tomar as decisões com responsabilidade. Agora, você não pode colocar tudo, né? Você tem que saber lidar com as situações adversas. Mas isso, no final das contas, acabou sendo um aprendizado para a pandemia. Porque quando a gente cancelou a feira em 2017, nenhuma feira no Brasil nunca tinha sido cancelada. Então, assim, não existia, ninguém sabia como se comportar com aquilo. Quando chegou na pandemia, a gente viu muitos eventos insistindo. Nós vamos fazer. Nós vamos fazer. A gente já tomou a decisão de falar. De cara, né? Quando chegou em março, a gente segurou um pouco, porque primeiro que também era uma situação completamente nova, mas quando a gente viu que abril, a situação estava bem longe assim, de acontecer, e a gente tinha a feira em agosto, a gente falou, opa, para, porque a hora de sangrar assim, de custo é agora, porque se você começa a avançar maio e junho, todo mundo começa a esperando a programação vai sendo feita, os investimentos. Então, assim, eu falo que tudo na vida a gente tem que tirar um aprendizado, sabe? Assim, tudo que você passa na vida, alguma coisa você tem que aprender com aquilo ali. Situação triste, situação difícil, que acontece, mas assim, se você olhar alguma coisa, você vai aprender. Então, acho que isso no final serviu de bagagem. Né? Então, assim, isso para mim da pandemia foi muito difícil. E aí, logo depois que acabou a pandemia, a gente ficou, né, sem fazer cachoeiro 2020 e 2021. A pandemia começou em 2020, a gente fez Vitória. Então, 22... 22 a gente fez na obra. Então, aquela feira de 22 ali... 22 ou 23, agora até me Eu também tô perdido, se é 22 ou 23. Eu acho que foi 22. Não, foi 22. Acho foi 22. Foi 22. Eu acho 23? Eu tô achando que foi 23. Não. Porque, a pandemia, a feira de 2020 de Vitória a gente fez. Aí eu não fiz 20 cachoeiro e não fiz 21 cachoeiro. Ela só ficou 2 anos sem acontecer. Foi 20... enfim, ou foi 20. Não, mas pera lá. Logo assim, a primeira que voltou, eu acredito que vocês não estavam preparados para aquele movimento que aquela feira bombou, hein? Não, então, ela bombou. Não foi? Eu lembro. Tô falando não tão preparado no sentido assim, surpreendeu. Não esperava. Aquilo ali, o que aconteceu? Obrigado, é isso aí. O que aconteceu? A gente ficou 2 anos sem fazer a feira de cachoeiro por conta da pandemia. Quando a gente chegou no próximo ano, a feira de cachoeiro com 36 anos, ela nunca deixou de acontecer. Ela só deixou de acontecer pela pandemia. E aí, quando a gente chegou, logo que liberou, aí... 2 anos sem fazer nada no parque de exposição, você imagina como é que estava aquilo, né? E aí eu lembro que veio, eu chamei, eu falei, Thales, Ed, Eutemar, eu falei, cara, eu preciso de vocês pra gente olhar o parque e a gente entender o que é que a gente vai fazer. Quando a gente chegou, o parque estava mato, assim, não dava pra gente andar direito. E eu falei assim, e aí eu olhava aquilo ali, e aí tinha a previsão de onde ia acontecer a obra do pavilhão, que era bem no meio. E aí a gente, em conversa com a prefeitura, eles falaram, não, a gente isola, aí, a gente vai ficar com essa área isolada. E aí a gente colocou uma foto aérea, assim, do parque, e aí... Montaram a feira na planta. Não, aí a gente olhava, assim, aí eu lembro que a gente ficou olhando assim, eu falei, cara, dá pra gente fazer assim, hein? Tipo, pegando o estacionamento da feira. Falei, dá pra gente fazer assim. E o estacionamento era o ponto alto de reclamação. Sempre foi, né? De poeira e tudo. E eu falava, gente, como é que eu vou vender uma feira falando que é no estacionamento? O povo vai me matar, vai falar que eu sou doida. Aí o Eutemar falou bem assim, né? Até o Thales falou assim, ele falou, Flávia, olha, eu vou te falar. Quando você falou que ia fazer a feira daquele jeito, eu não acreditei.
Mas o Eutemar falou, não, vai dar certo, vai dar certo. Eu falei, então tá bom, vamos. Então, assim, ninguém acreditava, não no sentido de duvidar, mas era porque era uma situação completamente desafiadora, de você pegar um estacionamento de um parque abandonado. Aquilo lotou, velho. E aí, assim, o mais legal tipo assim, a gente olhava aquilo ali, e aí. Só que eu tinha muito claro na minha cabeça que a Feira de Cachoeiro não podia ficar um terceiro ano sem acontecer. Era muito impacto, sabe? No setor, né? Era morte. Esfriaria muito, né? Entendeu? O ânimo. Então, é onde a gente fala que a gente tem que assumir Deve ter alguns sido 22 riscos. mesmo, porque foi 20, 21, 23, sabe? 23. Então foi isso, 23, confirmou ali. Aquela empresa foi... aquele evento foi top demais. Tipo assim, porque ele foi ficou surreal, foi porque ele ficou com inacreditável. cara de rústico, Não, né, ele ficou compacto, mas ficou muito bonito, assim, e é muito louco, porque assim, aí a gente vai fazendo as coisas, ninguém sabe os bastidores, né? A feira era tenda, né? Com aquela tenda temporária. Isso. E aí a gente pegou uma tenda gigantesca, porque a gente queria fazer uma estrutura grande, tudo que chamasse atenção, e assim, a tenda ficou linda. Só que ela tinha um problema, ela tinha um acesso para os caminhões entrarem para fazer a montagem. O resto, ela era baixa, sei lá, tinha 1,80, do Wagner, coitado, sofreu, porque assim, você chegava com, imagina aquelas empresas, e a rua era estreitinha, então, tipo assim, teve um dia que Wagner me ligou e falou assim, Flávio, eu vou mandar parar a operação, porque assim, o caminhão tá, tipo, não tem espaço para passar. E a gente falava, tá, e nós vamos fazer o quê? Como é que esses caminhões... Não, então vamos fazer assim, desmonta aquele stand lá da ponta, a gente abre e a gente monta ele por último. Então, assim, as pessoas não têm noção do que uma logística de disso, feira. né? Mas a gente entendeu desde aquele momento ali, que a gente falou, cara, a gente consegue fazer tudo que a gente se propõe a fazer, desde que a gente tenha uma rede de apoio muito grande e que as pessoas acreditem no trabalho que a gente está fazendo. Mas a feira não podia deixar de acontecer, sabe? Era muito tempo e um impacto muito negativo. Não, aquela feira foi sensacional. E aí, valeu muito a pena. E brilhou muito a pena. os olhinhos da galera. Agora, Flávia, eu já fiz eventos, assim, pro meu setor lá de unhas, lá outro setor que eu trabalho, grandes pro meu setor, mas não se compara à feira de granito e outras feiras aí. Mas a gente que faz feira ou faz eventos, que mexe com o público, a gente... acontece a feira lá, no dia da feira. É meio como quando a gente está organizando festa, em que todo mundo aproveita, todo mundo se diverte. E a gente nada. Você não diverte, não, ou você consegue curtir um pouquinho a feira ali. Você entendeu minha pergunta? Entendi. Eu falo assim, Você fica tensa. É anfitriã da festa que vai receber todo mundo. Eu falo assim, eu sou muito grata por ter a oportunidade de fazer uma coisa que eu gosto muito. Né? Então, lá em casa, assim, a gente, tipo, né, meu pai e minha mãe fundaram a empresa, hoje eu trabalho junto com meus 2 irmãos. Qual o nome então, deles? André e Marcos. Temos que trazer eles aqui. Um cuida... A gente faz outros eventos, né? Que não o setor de mármore. Então, a gente tem uma feira de vinhos em Bento Gonçalves. Vamos falar da feira de vinho aqui, qual o problema? A gente está lançando uma feira de logística agora em Vitória. Também interessa a nós aqui. Mag Show, Metal Mecânica. Nós estamos querendo trazer aquele rapaz que fez aquele sistema de transporte, de exportação lá. O Ed me passou o telefone. O Fábio. Queremos trazer o Fábio para falar sobre isso aí. É isso aí, vou falar com ele que eu estava aqui. Isso aí, vamos trazer ele aqui. Então, assim, eu realmente, assim, tipo, lá em casa nunca foi forçado, né? Então, foi uma escolha mesmo. Então, eu gosto muito do que eu faço. E, assim, hoje eu tenho uma equipe que me dá um suporte que me permite curtir o momento, assim, sabe? Então, eu tenho muitos amigos no setor. Então, quando a gente está em feira, assim, claro que tem a responsabilidade. Quando você tem uma feira que você já está acostumado a fazer, como Cachoeiro, como Vitória, você consegue, assim, você tem algumas coisas que te preocupam, né? A feira de Vitória tinha um problema de climatização muito forte, né? Porque é uma estrutura completamente temporária. Né? Então assim, a gente sabe... Mas o Ed já trouxe a novidade aqui, que o pessoal está reformando lá, né? Ele falou sobre então, isso. assim, a gente sabe onde o nosso calo aperta, né? Assim, a gente sabe onde a gente tem que ficar atenta e onde... Então, assim, lógico que essa Feira de São Paulo, ela dá um frio maior na barriga, porque é o nosso primeiro evento, não fora do Espírito Santo, porque a gente já está sediado em Bento Gonçalves, a gente já faz hoje em Bento Gonçalves a maior feira de vinhos da América Latina, então tem 5, 6 anos. Então, assim, a gente já ganhou essa expertise também de atuar fora do Espírito Santo. Então, isso, a gente sabe a bagagem vai ali. Vai criando as conexões também. Mas, assim, permite que a gente curta, né? Mas a gente fala que a gente tem 2 felicidades, né? Que é quando a feira abre e quando a feira fecha. E é isso, assim, no dia que acaba a feira é maravilhoso pra gente, porque é muita... Eu falo assim, quem trabalha com muita seriedade,
não consegue não ser responsável por aquilo que está fazendo. Então, pô, eu me preocupo com a quantidade de pessoas que entra ali, se pode ter uma briga, se pode acontecer, se o cara está vendendo, se está dando um público visitante que a gente... Porque a gente bota a nossa cara na reta e fala pro cara, porra, vamos lá, faz um investimento que vai dar certo. Então, a gente tem noção da responsabilidade que é. Isso pesa, eu não vou dizer que isso não pesa. Mas a gente gosta tanto do que a gente faz e a gente tem uma equipe que se dedica tanto e que consegue me dar esse suporte, é o que eu falei. Assim, se eu não tiver a equipe que eu tenho hoje fazendo o que eles fazem, eu não conseguiria fazer o que eu faço. Claro. Então, assim, isso é muito legal, assim, isso te deixa curtir o momento um pouquinho. Muito bem. Engraçado, Flávio, eu não sei se você vai se lembrar disso, falar dessa questão de suporte. Em 2023, no ano retrasado, na feira de Verona, roubaram o meu passaporte fora da feira e no outro dia eu não achava. Foi a Flávia que me salvou lá. Eu liguei, Flávia, alguém achou na feira? Eu achei que eu tinha perdido. Depois a polícia encontrou, me ligou. Só que depois que eu já estava aqui no país. É verdade. Eu liguei desesperado para a Flávia. Como que eu vou voltar para o Brasil? Aí a Flávia ligou para um, ligou para outro e me encaminhou lá na embaixada. Eu fui lá, resolvi. Então, só um exemplo do suporte que a Flávia traz, né, para as pessoas que participam. Então, obrigado, Flávia, por isso. Que bom que você está no Brasil agora. Ao vivo agora. Agora nós não estamos numa época muito fácil de ficar no exterior, não. O negócio está meio apertado. Então, os negócios da deportação que está acontecendo aí. Eu tive que ficar mais 12 dias lá por conta do processo, da impressão, da liberação para voltar para o país. Não foi tão isso que eu ia ruim, falar. não, né? Agora, Flávia, já estamos encerrando, né? Não tem nem palavras para agradecer a sua presença. Você não investe, você não tem empresa de granito, não, né? Tenho, não. Beleza. Mas você lida com essa galera o tempo inteiro, você atua no setor, você é um elo de conexão com o setor de maneira muito grande, né? O seu nome é consolidado da sua família, da sua querida mãe e de seus familiares. Vamos dizer o seguinte, olhando como um observador mesmo, qual você acha que você acredita que seja o desafio do setor de rochas, independente de feira, não falando só de feira, num todo? Quais são os próximos desafios que a gente vai enfrentar nos próximos anos? Deixa eu até colocar minha pergunta aqui, embasar minha pergunta. Eu tenho dito para a galera, né, para os vendedores lá, que graças a Deus são meus queridos lá do Vendedor Granito Brasil, a gente tem um grupo de Zap que a gente abriu em 2016, esse grupo é válido, é ativo, ele faz negócio todos os dias. E de vez em quando eu me pergunto, poxa, tem 8 anos que esse grupo funciona, ele é ativo, ele faz negócio, ele gera negócio para o setor. O que será dos próximos 8 anos? Né? Será que vai ser esse grupo de WhatsApp que vai ser essa ferramenta que aproxima os vendedores, que faz negócios, né? Muito negócio todo dia lá, né, Bruno? Todo dia. E aí eu me pergunto, será que daqui a 8 anos será isso mesmo? Vai continuar sendo isso? Ou o que virá? Então, quando eu começo a pensar sobre isso, eu começo a ver que é inevitável nós entendermos se posicionar no digital. Do digital, da inteligência artificial, né, automação, né, o que vai vir aí tem poeira digital, tem um monte de coisa que está vindo, que está aproximando as pessoas, está mudando a forma das pessoas consumirem, está aproximando as pessoas de nova tecnologia. Quais são os desafios para o setor de rocha para os próximos anos? O que está posto? Eu acho assim, que primeiro o setor precisa reconhecer o potencial deles, sabe? Eu acho que a gente, o Fábio, esses dias a gente estava conversando, né? O vice-presidente do Centro Rochas também, que a gente mencionou ele agora, e do tipo assim, se a gente parar para pensar com o potencial que o Brasil tem, hoje não tem por que o Brasil ser o 4º maior produtor e o 5º maior exportador, ele podia estar muito acima disso, né? E eu acho que a gente precisa se apropriar disso de alguma forma. Acho que o setor está num momento muito bom. Eu costumo falar isso assim, a gente que vem acompanhando o setor, quando a gente fala de direcionamento, de estratégia, de aproximação, de relacionamento entre as pessoas que estão dispostas a trabalhar em prol do setor, eu vejo que o alinhamento está muito... Parece que está todo mundo sabendo, sabe, para onde que tem que ir.
né? Então, dando o exemplo da gente ali com as entidades setoriais. Antes a gente fazia um trabalho completamente descoordenado. Enquanto eu investia em alguns países, as associações estavam investindo em outros e ficava todo mundo gastando dinheiro de uma forma descoordenada. Hoje a gente faz as ações muito coordenadas. Então, a gente estabeleceu quais são os mercados prioritários, quais são os secundários, e aí a gente trabalha em prol disso. As empresas, eu também vejo que têm se profissionalizado bastante. A gente sabe que tem troca de geração, que vem uma galera aí que está mais aberta a receber, sei lá, a entender como é que funciona a parte, né? O que eu vou fazer no digital, como é que eu vou me posicionar, que tipo de ferramenta que eu vou trazer para utilizar. Então, assim, eu vejo que o segmento, hoje, o setor de rochas, ele está construindo um caminho muito bacana. Eu acho que a gente tem uma abertura hoje para isso que a gente não tinha. Ah, Flávia, mas você está dizendo que a galera que fazia passado fazia errado? Não, só que fez muito bem, inclusive, porque olha onde o Brasil chegou. Mas a gente sabe que o mercado mudou e que a gente precisa se adaptar às novas tecnologias, né? É igual assim, a gente estava falando, eu não tenho a fórmula do que vai funcionar e de como vai ser, né? Mas a gente estava falando, poxa, ainda é um setor que as pessoas precisam visitar, precisam ver o produto. Mas se você está falando de grande escala, se você está falando, você não pode depender disso. Né? Você não pode depender que alguém vá na sua indústria para ver o produto. Posso estar falando a maior besteira do mundo aqui, mas assim, como que a gente acha uma solução para isso, para encurtar esse caminho? Aí tem os desafios logísticos, né? Aí tem uma série de coisas que não é só do setor de rochas, a gente sabe que é o Brasil tem dificuldade logística. Tem problema de infraestrutura. Então, assim, mas se você me perguntar assim, essa questão aí dos desafios do setor são vários, assim. Eu acho que assim, ele precisa realmente aprender a se posicionar como, né? Eu acho que essa questão com o material artificial, a gente não tem que falar que o artificial é pior, é isso, é aquilo, porque eu acho que tem público para tudo. Às vezes, numa mesma casa, o cara vai querer botar em determinado lugar um material natural e às vezes ele vai querer um artificial. Aí, às vezes, você vai querer vender para o cara a durabilidade. O cara não está preocupado com isso, dependendo dele, assim, você tem que achar aquele cara que quer uma durabilidade. Às vezes o cara quer um imóvel que ele vai ficar 6 meses ali. Qual a diferença se você quiser vender para ele que o material que ele colocar ali vai durar 100 anos? Nenhuma. Não é aquele valor que ele vai enxergar. Uhum. Ele vai enxergar, de repente, a facilidade da manutenção, né, a exclusividade, qualquer outra coisa. Então, assim, você precisa entender do seu produto para você vender aquilo que convém, assim, né, pro comprador. Então, eu acho que são muitos desafios, mas eu acho que a gente está no caminho certo, assim. Eu acho que o setor tem um potencial gigantesco. Eu acho que aonde você fala do setor e você mostra os materiais que a gente tem hoje, cara, não tem lugar nenhum do mundo e as pessoas ficam malucas. O que a gente precisa é romper isso e começar a falar para mais pessoas sobre o que a gente tem aqui. Mas aí também não adianta só falar se a gente não orientar, né? Tipo, tá bom, mas você vai usar, você tem que especificar que esse produto é para quê, para que serve, aonde que você tem que usar ele. Então, assim, é muita coisa, tá? Mas chegamos em 2025, desde 1989. Olha onde a gente já aqui, chegou, né? Já chegou, né? E o nosso mercado ainda tem muito pouco tempo, né? Eu Tem acho. muito. As pessoas, às vezes, né, elas são muito críticas. Ah, porque o setor é desorganizado, porque é isso, porque é aquilo. Cara, não é não, gente. É um setor que hoje tem aí destaque mundial. Assim, a gente tem que apontar para a gente buscar assim, aquela análise crítica de você olhar, cara, eu não cheguei onde a gente não está, o mercado mudou, a gente precisa se movimentar. Mas a gente não pode, né, Mas essa iniciativa aqui que você hoje está com a gente é justamente para isso. Lógico. A gente está aqui surgindo com uma ferramenta nova. A gente recebe crítica o tempo inteiro, positivas, elogios, gente que apoia, que aplaude, gente que desconfia, como acontece com a feira também. Você já pensou se você fosse se guiar pelo nariz torcido de alguém, né, de algum segmento, de algumas pessoas? A gente é tentado a melhorar, nós que somos empreendedores, nós que acreditamos no futuro melhor, nós somos tentados, nós usamos essas críticas, essas observações, os né? A gente usa como combustível, né, Wagner? Para a gente construir um mercado melhor, para a gente construir uma coisa melhor, e a gente está aqui nos colocando, gastando nosso tempo, podia estar em casa com a patroa, com o neném, né? Esse aqui com a esposona lá, tava tudo bem. Isso aí é violeiro, já viu tocando violão? Viola? Muito bem, pessoal. Essa é a super entrevista, bate-papo de hoje com a Flávia Milanese.
trazendo aqui Marmomac 2025. Quero ver todo mundo lá em Nós São Paulo de vamos lá. 18 a 20 de fevereiro. Já hein? garantiu sua passagem, meu amigo? Já reservou seu hotel? Já reservou seu hotel? Já fez a reserva lá no Airbnb? Se vira, meu amigo. Pega um Corre. busão aqui que sai 4 horas da tarde, chega em São Paulo 10 horas da manhã. Vai para Marmomac, São Paulo, conhecer gente nova. Você aí que fica achando que Cachoeira é o umbigo do mundo. Nós não somos o umbigo do mundo, meu amigo. Tem gente para a gente falar, para a gente conversar, para a gente expor e para a gente se conectar. O Pó de Pedra de hoje foi muito bem brindado aqui com essa convidada de honra aqui. Sensacional, foi uma grande honra. Estamos Flávia. às vésperas da Marmomac 2025. Estamos aqui desenhando parcerias, você vai descobrir em breves. Tem coisa nova chegando por aí. Fazer igual aquele cara do Caneta Azul. Vai criar expectativa aí com todo mundo que está assistindo. Mas a nossa querida Flávia, de maneira muito amistosa, honrosa, esteve aqui com a gente, valorizando esse espaço aberto para você, expositor. Hoje, se você der um replay aí, você vai ver muita informação. Assista esse episódio com carinho. Para de ficar correndo lá, olhando só a parte que a Flávia fala. Ouve a gente falar também, que a gente também está aqui para isso. Mas muito obrigado pela sua audiência, você que ficou aqui até o final. Muito obrigado pelo apoio. Curta, comente, compartilhe, interaja com esse conteúdo, porque ele está aqui para te servir, para trazer um pouco de informação, entretenimento, para ocupar um pouco aquele momento, aquele horário que você está sozinho em casa lá, você quer ouvir alguma coisa, em vez de assistir o Jornal Nacional, assiste a gente, que aqui estão as mais quentes e relevantes informações do setor, e você que está em casa já sabe, falar de pedra ficou mais leve. Muito obrigado. Tchau, tchau.